Para fazer um projeto informativo, me convidou para fazer um projeto, uma reestruturação do jornal, a primeira grande reestruturação, aí em 89 eu fiz essa reestruturação do jornal, em 89 eu acabei vindo morar para cá para dirigir o jornal, não, para dirigir a agência dele. Para dirigir o jornal informativo. Exatamente. Aí no informativo eu fiquei durante 2 anos e meio, quase 3 anos, dirigindo o jornal e adoeci. Aí resolvi pedir demissão do jornal e abrir a agência aqui em Lajeado. Aqui a AGA, né? Não. Ou não? Nós, durante 6 meses eu tive uma sociedade com o Ronald Alex. Ah, teve uma sociedade. Nós tivemos uma agência que se chamou Verbo. Durante 6 meses. Mas aí, porque nós pensávamos um tanto diferente, né? Eu já pensava que nós tínhamos que ter uma agência com a tecnologia aplicada, né? Então, eu já estava bastante habituado à informática. O primeiro computador foi eu que trouxe para o informativo, né? Comecei a implementar uma base de informatização do jornal. Entendia que a agência já deveria nascer, entende? Tentando entender aquela linguagem que viria, que era a informática. Então nós nos separamos, ele continuou com a agência dele, voltou a ter a agência dele, que era a Excel Propaganda, e eu abri a AGA. A AGA na realidade é um acrônimo, né? Acrônimo é A de Ana, G de Gilberto, E de Elisa e A de Adriano, que são meus filhos, né? Minha mulher. Né? A AGA começou na minha casa, né? E em seguida eu me mudei para o escritório junto com uma amiga e com um amigo, né? Que eles tinham um escritório muito grande, havia espaço, e nós dividimos espaço. Com o escritório de advocacia. Em seguida, eu fiquei um tempo ali, a agência precisava de um espaço próprio, né? E eu aluguei uma sala no Francisco Oscar Carnal, lá em cima a sala, já decorei, né? Já preparei essa sala para que ela realmente fosse uma agência. E comecei a investir tecnologicamente na agência e mais pessoas se agregaram, né? Começaram a participar do quadro da agência. No centro executivo, no centro de Lajeado, era uma sala bem pequena, né? Tinha 3 computadores só. Estava num espaço de 50 metros quadrados. Hoje, depois, né, em 2002, a gente já estava num espaço de mais de 100 metros quadrados. Comecei sozinho, né? E bem no período da Expo Vale ficou muito complicado. Porque eu atendi Expo Vale de tarde, de manhã a agência, né? E o volume era muito grande, é um trabalho voluntário, né? Eu ocupava muito tempo. Naquele período, o Aloysio, né, demonstrou uma vontade de trabalhar comigo, queria trabalhar comigo pela confiança que tinha nele. E eu, como já conhecia ele, sabia do trabalho dele, da seriedade dele, apesar de ser o Informativo ser uma empresa consolidada no mercado, uma empresa forte, e ele está apenas começando como agência de propaganda, né? Isso há muitos anos atrás. Apesar disso, eu apostei e fui trabalhar com ele. Né? Aí eu saí de lá com proposta de 2 agências. E o que pendeu, o que fez a diferença na escolha foi pelo conhecimento que eu tinha da GEAC, de toda a história que ela tinha já, assim, de todo o... Sim. E quando o Gilberto trabalhava no Informativo, ele já fazia alguns trabalhos publicitários, mesmo mantendo uma agência instituída, um espaço físico, né? Mas depois o início foi difícil, a gente tinha que ir atrás de clientes, era uma empresa pequena, né? Tínhamos uma carteira com alguns clientes grandes em potencial, que a gente sabia que tinha como crescer dentro da agência, né? Mas os primeiros tempos não foram fáceis, né? A gente teve que trabalhar. Eu entrei, como não tinha essa parte administrativa, eu comecei a montar essa parte administrativa. Então eu criei controles, eu criei várias formas de controlar o faturamento da empresa,
controlar a questão de comissões, que não existia nenhum controle, e a gente não tinha nenhuma previsão de faturamento, assim, e eu acabei montando vários controles, né? Até porque, assim, foi criado um cargo dentro da GA, porque a estrutura da GA naquela época era pequena, foi criado um cargo, justamente na minha área, né? Sim, na parte administrativa, porque como não tinha ninguém específico, quem administrava, quem fazia o administrativo, financeiro e tudo mais, era o Gilberto, que era o dono da GA. Isso, quando a gente começou, nós tínhamos 2 computadores, né, bem básicos, assim, né? E tanto eu quanto o Gilberto, a gente conhecia muito pouco de software, a gente teve que aprender bastante coisa, né? Fizemos alguns cursos locais mesmo. E depois, com o passar do tempo, fizemos cursos mais avançados, né? Aqui em Porto Alegre e tal, porque para trabalhar com softwares voltados para a área gráfica. Foi difícil, nós tínhamos poucos clientes, mas depois a gente foi aumentando o leque de clientes, consequentemente a gente foi aumentando a estrutura também, em novos equipamentos. Também a gente começou a fazer uma revista que ajudou a gente a alavancar a agência, né? Eu, o Gilberto, o Aloysio, o Milton e mais um outro rapaz que a gente fazia o grafite. E o Milton era sócio do Gilberto no grafite. Então tinha o filho dele, que também trabalhava, mas era assim, às vezes ele ia lá para fazer. Aí a agência começou a trabalhar com o grafite e com meus clientes. Durante 2 anos nós editamos o grafite, de distribuição gratuita, era muito legal, era um trabalho que nos dava muita satisfação, muita alegria, né? Até o período que o Milton resolveu não trabalhar mais com grafite. Assim, os nossos clientes chegam até a agência em função do nosso diretor Gilberto Soares, né, que ele é bastante conhecido na região e ele se envolve bastante na comunidade, né, associação comercial e tudo mais, faz bastante trabalhos... Trabalhos sociais? Exatamente, ele faz bastante, né, atende bastante essa área, então ele tem uma visão, quer dizer, ele não, as pessoas têm uma visão grande da agência, conhecem a agência, né, através de todas esses trabalhos. Exatamente, dessas ações dele, né, e acabam chegando na GA. Não consigo ver o empreendimento empresarial, né, sem a ligação com a sua sociedade, independente de tamanho. Isso aí, antes de tu ser um executivo, um dono da empresa, tu é um cidadão. E a sociedade ela tem que ser holística, né? Tem que ter a compreensão, né, que tu és parte dessa sociedade. E quando eu criei a GA, né, ela já vem com essa visão. Uma das primeiras coisas que, quando a GA começa a ter pessoas, colaboradores trabalhando com ela, né, começa a ter seus empregados, é a criação de um braço, que é o braço da GA Cidadã. O tempo desde que a gente está aqui, o que marcou mais realmente foi o assalto que aconteceu na agência, né? Eles levaram todos os computadores, telefones, tudo isso foi em 99. Até a gente levou um tempo para se recuperar, né, para conseguir comprar novamente os computadores, né. Nós, quando a gente chegou na agência, né, eu até estava vindo trabalhar, a esposa do Sr. Gilberto me atacou na rua e falou que tinha acontecido o assalto. Aí quando nós chegamos, quando eu cheguei aqui, o Aloysio até estava sentado lá chorando. E foi uma coisa assim que realmente aquela época bateu. Tu colocou no início da entrevista, né, que tu lá naquele tempo, lá de Porto Alegre, não te sentia muito realizado, não era bem o que tu queria, né? Hoje tu poderia te dizer, então, assim, ó, tenho agência, tu sente realizado ou tem ainda alguma coisa a ser cumprir? A evolução profissional não pode parar, entende? Então eu não posso estar satisfeito com o que eu estou fazendo. A partir do momento que eu estiver, né, eu digo, não, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Então ou eu troco de atividade ou eu espero para morrer.